Uma grande alegria, imenso privilégio poder estar com os irmãos hoje à noite. O pastor Luciano já fez as honras aí, já fez a apresentação, já entregou um pouco também da nossa vida, né? Mas eu quero dizer primeiramente que eu já fui muito edificado hoje à noite em poder estar aqui com os irmãos, em poder louvar o Senhor com os hinos, ouvir louvores ao nome do Senhor. Já fui muito edificado em rever vários irmãos em Cristo Jesus, e essas ocasiões assim são tão especiais e tão boas, porque nos possibilita nos rever irmãos que de outra forma é muito mais difícil, né? E a gente se encontrar. Então eu quero agradecer muito a Deus e dizer realmente que já tenho sido edificado nesse sentido. E também agradecer à igreja pelo convite, em nome do pastor Luciano, né? Agradecer pelo convite de poder participar desse momento tão especial, tão importante para a igreja. 62 anos de existência, é toda uma história mesmo. Eu conheci a Igreja Batista aqui de Vila Teixeira no ano de 1990 e... eu vou errar, né? Acho que é 95. E então já conhecia irmãos aqui. E nesse período, especialmente depois da vinda do pastor Luciano para cá, a gente tem, de vez em quando, tem o privilégio de estar aqui com os irmãos. Muito bem, dito isso, quero parabenizar então a igreja por esses 62 anos. É toda uma história. Você já parou para... Quando alguém realmente decidiu começar essa igreja e desbravar, vamos dizer assim, esse campo, né? Não somente em termos físicos, né? Certo? A cidade deveria ser muito diferente, menor, provavelmente. As condições orientado por Deus, iniciar esse trabalho aqui. Amém. E Deus abençoou, Deus fez prosperar. E por todos esses anos, em ocasiões assim, eu fico pensando quantas pessoas, né, o pastor Luciano vieram antes também e fizeram tanto, né, por esse trabalho aqui. Realmente nós temos muito a louvar ao Senhor. Isso é a graça de Deus, né? Pura manifestação da graça, da misericórdia e da bondade. De uma forma também foram impactadas pelo ministério dessa igreja aqui. Algumas são frutos desse trabalho. Então, certamente vocês têm muito também para comemorar e agradecer ao Senhor pela existência desse trabalho, a existência dessa igreja. Dito isso, nós vamos então, eu vou convidar os irmãos hoje à noite a abrirem as suas Bíblias para um texto muito conhecido da parte dos irmãos, que está lá em Efésios, capítulo 2, e nós vamos iniciar o tema que os irmãos me passaram: achegados ao trono da graça, achegados ao trono da graça. Eu vou convidar os irmãos novamente a ficarem em pé. Faremos a leitura bíblica de Efésios capítulo 2, versos de 1 ao 13, Efésios 2, de 1 ao 13. Nós vamos fazer a leitura bíblica, depois vamos orar mais uma vez, e então teremos o nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. Eu sei muito bem que o tema é achegados ao trono da graça, mas começaremos hoje à noite por Efésios capítulo 2, versos de 1 ao 13. Efésios 2, versículos 1 ao 13. Diz assim as Escrituras: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, e antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que bom podemos estar aqui hoje à noite. Pura manifestação da tua bondade, tua misericórdia, tua graça, tua fidelidade sobre as nossas vidas. Senhor, me alegro em poder, ó Deus, compartilhar desse momento tão especial na vida desta igreja. Me alegro, ó Deus, em poder rever irmãos tão queridos, tão preciosos, servos e servas do Senhor, que estão também batalhando pela fé, vivendo para o Senhor, servindo ao Senhor. E, ó Deus, como esses momentos de comunhão nos alegram o coração e glorificam o teu santo nome. Pai, obrigado por tudo isso. Obrigado, ó Deus, principalmente pela tua palavra que acabamos de ler. Ó Pai, ela é realmente preciosa, ela é verdadeira, ela é fiel, ela realmente restaura as nossas almas. Tua palavra nos edifica, nos fortalece, nos anima. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesse período agora que vamos pregar a tua palavra, capacita, ó Deus, o teu servo e usa, ó Deus, para que a tua palavra possa chegar com clareza a cada coração hoje à noite. Oramos, ó Deus, clamando que teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, o nosso coração, e que assim, ó Deus, possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Podem se assentar, irmãos? Quando me passaram o tema, né, o pastor Luciano me passou o tema, então fiquei pensando como que a gente poderia pensar sobre achegados ao trono da graça. E então, meditando e pensando, cheguei à seguinte conclusão. Primeiramente, nós precisávamos e precisamos compreender o que é a graça de Deus. Porque para nós chegarmos um pouco com os irmãos sobre esse tema que é tão vasto, tão precioso e tão importante para as nossas vidas, a graça de Deus. E nós, como crentes em Cristo Jesus, salvos por Cristo Jesus, podemos desfrutar e nos aproximar mais e mais do trono da graça. Pensar na graça de Deus, irmãos, é lembrar das nossas vidas, é lembrar daquilo e o conduziu, você que estava longe, e eu também, como diz Paulo aos Efésios, como Deus conduziu cada um de nós que estávamos longe, desgarrados como ovelhas. Ele nos trouxe para perto de si. Ele, através do sangue de Cristo, do que Cristo fez lá na cruz do Calvário, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, da salvação
somente em Cristo nós fomos aproximados, nós agora, a graça de Deus, então é a gente começar a olhar para a vida da gente e ver o que Deus fez, ou talvez o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez Deus está trabalhando em vidas aqui hoje à noite, e agora você já sabe quem é o caminho, a verdade e a vida, e agora você necessita crer em Cristo como Salvador, e pode encontrar ela em toda a Escritura. Diz Gênesis a Apocalipse. Ainda que a lei no Velho Testamento, e é então a graça no Novo Testamento, mas mesmo no Velho Testamento, irmãos, você vai encontrar a graça de Deus desde o Éden, em toda a trajetória com os profetas e assim por diante. Você já encontra a graça de Deus lá com Adão. Adão podia ter sido morto naquele exato momento que ele pecou. Mas Adão, assim como ele usou de graça para com Abel, assim como Noé, que é a primeira pessoa na Bíblia que é dito que achou graça diante dos olhos de ter a questão da lei, mas a graça está muito presente. A Bíblia descreve a Deus como o Deus de toda a graça. O apóstolo Pedro diz isso. Ele é o Deus de toda a graça. O evangelho que nós pregamos, Paulo escrevendo, graça de Deus. Esse é o evangelho que pregamos, é o evangelho da graça. O nosso Deus é o Deus de toda a graça. O evangelho que você prega e que o salvou é o evangelho das cartas do Novo Testamento. Quando eles começam as suas epístolas ou as suas cartas, eles começavam, e normalmente eles poderiam começar assim, dizendo, olha, salve. Mas não, até isso mudou. Ele corre da parte de Deus. Ele já abre a carta falando de graça. Ele não só abre, como ele finaliza, dizendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você ver como em toda a Escritura, a graça de Deus está presente. Mas pergunto para os irmãos e para a nossa reflexão. E aí eu vou passar algumas definições para nos ajudar, como uma definição bem conhecida, que diz assim, graça é favor não merecido. Certamente a gente usa isso muito, né? Livremente outorgado, é o amor de Deus demonstrado a você que você não merece. Isso é graça. Mas eu vou para uma definição um pouquinho mais ampla. Exercendo sobre a alma a sua santa influência, convertendo-a a Cristo, guardando-a, fortalecendo-a e aumentando nela a fé, o conhecimento e o afeto, e acendendo nela as virtudes cristãs. Eu diria assim, é a graça desde o início da sua salvação, e conduzindo você por toda a sua caminhada cristã. A graça de Deus, a palavra traduzida por graça, ou usada na língua hebraica no Velho Testamento, ela tem o seguinte sentido: graça é favor que um suplicante acha aos olhos do superior, de quem não pode reivindicar tratamento favorável, como se fosse um direito. Isso é graça na língua hebraica. É um suplicante clamando um favor, ou graciosidade em geral. Graça no Novo Testamento, na língua grega, a palavrinha charis, quer dizer dom gratuito e merecido por parte dos homens, dependendo unicamente da vontade do próprio Deus. É o amor incondicional, não solicitado e merecido. É a misericórdia, a compaixão, a bondade amável, o amor constante de Deus. É a resoluta lealdade de Deus ao povo com que ele se comprometeu. Vou tomar um pouquinho d'água aqui. E aí eu vou finalizar essas definições. Você pode... Tem bastante definições que vão, na verdade, ampliando e ajudando a gente a compreender melhor. Mas eu finalizo dizendo com mais uma só, que diz o seguinte: graça
expressa a ideia de que Deus age por bondade espontânea para salvar os pecadores. É Deus amando o não amável, fazendo uma aliança com eles, perdoando-lhes os pecados, aceitando-os, revelando-se a eles, comovendo-os a uma resposta, levando-os finalmente ao pleno conhecimento e gozo de si mesmo, e derrubando todos os outros obstáculos que surgem a cada estágio ao cumprimento desse propósito. As definições nos ajudam a entender, a compreender o que é graça e a graça de Deus nas Escrituras, e podemos entender um pouco melhor sobre isso. E você pode ir pensando da seguinte maneira: eu gosto de ler essas definições e lembrando da minha vida, Deus. Mas Ele, bondosamente, pela sua misericórdia e compaixão, Ele me buscou, Ele veio até mim, Ele mandou o seu Filho, providenciou o seu Filho. Mas não somente isso, Cristo morreu pelos seus pecados lá na cruz do Calvário, deu a sua vida, e depois, anos depois, você nasceu. E Deus graciosamente, talvez você passou por tantas coisas nessa vida, tantas situações, você nem conhecia Deus, estava longe de Deus, separado de Deus, bem longe mesmo, fazendo a sua vontade, a vontade da carne, dos seus pensamentos. Mas Deus, graciosamente, foi trabalhando na sua vida. E talvez Ele usou de diversas maneiras. Pessoas, circunstâncias, para que o Evangelho chegasse até o seu coração. E aí a palavra chegou um dia. E a gente sempre, às vezes, recorda desses momentos, né, daquelas pessoas que nos pregaram o Evangelho. E aí o Evangelho, a semente foi lançada e caiu no seu coração. Você que não merecia nada como eu. E aí o Espírito Santo de Deus foi convencendo você. Convenceu você do pecado, da justiça, do juízo. E você foi quebrantado, aquele coração que era de pedra, duro. Mas Deus agiu. Você que zombava de Deus, que talvez era até religioso, mas nem vivia, era nada de salvação para você. Você sabia da malignidade do seu coração. E Deus foi quebrantando, convencendo, agindo, abertos. Você que era cego, como eu, morto em delitos e pecados, palavra pregada, o Espírito Santo agindo na nossa vida. E de repente você creu de Deus. E eu era até religioso, irmãos. Meu irmão sabe disso, né? Eu fui religioso, bem religioso de uma determinada religião. Fiz várias coisas. Mas, irmão, meu coração estava muito longe de Deus. Minha vida. Medo de morrer. Medo de viver sem salvação neste mundo. E de repente a graça de Deus nos salva. Nos salva. E eu quero destacar então justamente isso. A graça de Deus conduz pessoas à salvação. Irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Eu poderia pensar, nós poderíamos pensar e pregar aqui sobre diversos aspectos da graça de Deus, agindo em, por exemplo, lhe dar vida. O dom da vida é graça. O fato de você respirar, o fato de você estar aqui hoje à noite, o teu sustento, a tua família, a tua saúde, é graça de Deus. Mas, irmãos, a maior manifestação da graça de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Passa. É como sombra, como neblina. É como a erva. Nasce, cresce, floresce e murcha. Mas, irmãos, a vida eterna que em Cristo nós temos, essa é para sempre. E essa é fruto da graça de Deus, para toda a eternidade. Então a graça de Deus salva, e salva pecadores como você e como eu. Nós que estávamos longe.
Irmãos, ninguém merece a salvação. Ninguém merece salvação. Eu sei que eu estou num grupo aqui de irmãos, de igrejas, né? E eu sei que eles estão acostumados a ouvirem isso, né? Mas é sempre bom relembrar. Ninguém merece salvação. Enquanto a pessoa não entende isso, ela não pode nem ser salva. Romanos capítulo 3 descreve exatamente isso. Romanos capítulo 3 diz assim: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há. Não há quem busque a Deus. Então não foi você que buscou a Deus. Porque não há quem busque a Deus, diz a Bíblia. Foi, pastor, não, eu busquei a Deus. Foi eu que busquei a Deus. Não. Você respondeu à ação de Deus no seu coração. Você buscou a Deus a partir do momento que você foi buscado por Ele. Porque você estava muito longe, como eu. Separado de Deus. Vivendo no pecado. Fazendo a vontade da carne. Irmãos, essa corrupção que vem por causa do pecado, a depravação do homem, atinge religiosa. Pessoas que fazem isso, fazem aquilo, e olha, parece que eles buscam a Deus. Eles buscam outros deuses. Eles têm fé em si mesmo. Eles estão tentando construir a salvação deles. Mas de fato eles estão cegos. Assim como Paulo estava cego. E era um religioso tremendo. Muito mais do que talvez muitos de nós aqui hoje à noite. Mas plenamente cego. Então ele não conhecia. Ninguém merece a salvação. E mais ainda, irmãos. Ninguém merece a salvação. E a salvação depende 100% de Deus. Não depende de você e nem de mim. E graças a Deus por isso, irmãos. Graças a Deus. Porque se a salvação dependesse 99% de Deus e 1% do homem, ela seria insegura. Ela seria totalmente insegura. Caso ficasse 1% para você, 99% de Deus, só 1% você deixa comigo. Né? Só assim, deixa comigo, é comigo mesmo. Não. Sabe o que ia acontecer com você? Você ia ficar todos os dias da sua vida com medo e aflição, porque você não ia poder ter certeza alguma da realidade da sua parte. Você sempre ia ficar com dúvida sobre 1%. E a gente tem exemplos até na Bíblia, né? Se alguém guarda, de repente um dia escorregou, caiu tudo por terra, irmãos. Então a sua salvação seria, ela como é na verdade, e eu não menciono aqui, o Luciano disse que está tudo gravado, está sendo tudo gravado ao vivo. Então você que está me ouvindo ao vivo aí, pela internet, né, e tudo mais, né? Se dependesse de nós, e aí eu não vou mencionar nome de igreja, mas tem um tanto de igreja hoje em dia, irmãos, que a salvação depende deles. Depende deles. E eles têm que fazer coisas. Porque se eles fizerem tal coisa, eles vão perder a salvação. E eles vão estar fritos. E aí eles têm dia que eles estão salvos, tem dia que eles não estão salvos. Porque a mentalidade é 99% de Deus e um meu. Mas de repente, puxa, falhei novamente, perdi. Então a salvação, esse tipo de salvação é totalmente inseguro, irmão. Não é a salvação. Se essa salvação dependesse de você, Jesus não precisava morrer na cruz. Porque teria que ter a sua ação. Jesus vem ao mundo porque não tem outra forma, irmãos. E é necessário que o justo morra pelos injustos, que somos nós. E ele vem e dá a sua vida lá. Então a salvação ninguém merece, irmãos. Mas Deus graciosamente nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é graça. Deus nos dando aquilo. Você que é salvo em Cristo Jesus, já tem acesso ao trono da graça. Você já pode livremente falar com o Senhor. Pode ir até Ele por Cristo Jesus. Mas um dia você vai poder adentrar o céu. A presença de Deus. E isso é seguro, não por você, mas por aquilo que Cristo fez. Pela graça do nosso Deus.
A salvação ninguém merece, e a salvação só pode ser somente pela graça, irmãos. Somente pela graça. Deixa eu tentar ilustrar isso de uma maneira mais prática para nós. Talvez você já ouviu a ilustração, mas relembra os irmãos. Vamos pensar o seguinte. Você é uma pessoa que não peca muito. Você peca uma vez só por dia, por pensamento. Tá bom? Então você não peca, você não imagina, você não usa os seus lábios para falar coisas que não deve, você não faz coisa errada, mas de vez em quando escapa um pensamento, pecou. Um pecado por dia. Vamos pensar que você então, em 365 dias, cometido 10.950 pecados. Em 50 anos você teria cometido 18.350 pecados. Se você viveu 80 anos, 29.200 pecados. Mas para ficar mais fácil a nossa ilustração, vamos pensar no pecado como um peso. Então, o pecado ele pesaria 1 quilo, tá bom? E você vai ter que carregar ele, porque afinal de contas você tem 1% de responsabilidade. Então você vai carregar. No final de um ano, você vai ter sobre as suas costas 365 quilos. Eu acho que você já vai estar meio macetado, né? 365 quilos. Mas você fala, sou muito, né? Faço atletismo, faço isso, faço academia, eu aguento. Mas em 10 anos, irmãos, a coisa está um pouco mais feia. Você já vai estar com 3.650 quilos. Aí eu acho que está bem macetado, né? Mas aí eu não vou chegar nos 80 porque daí não tem como, né? Mas assim, eu vou colocar os 30 anos, para a gente piorar a situação. Você vai estar com 10.950 quilos sobre as suas costas. Esse é o peso do pecado sobre você. Agora, você é um santo, um pensamento. Como é que você vai se livrar disso? Como? Como é que você vai carregar isso? Lembra que Jesus falou assim que, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados. Irmão, cansa mesmo. 10.000 pecados, 10.000 quilos nas costas. Vai cansando, hein? Vai se tornando difícil de levar. Porque o pecado sobrecarrega, o pecado traz pressão, o pecado, ele abate, ele destrói, ele mata. E por isso Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, e eu vou aliviar esse fardo de vocês. Porque ele, diz a Bíblia, levou sobre si, na cruz do Calvário, o nosso fardo, os seus 10.000, os seus 20.000, ele levou sobre ele. Muitos de nós conhecem certamente, se você não conhece, deve conhecer a história do peregrino. Ele ilustra exatamente essa realidade, do homem que vai carregando, vai tentando carregar esse fardo da cruz. E ali, ele é aliviado. Graça, irmãos. Não é porque ele merecia, não. Mas é porque alguém levou o fardo dele. Isso é a graça de Deus. Ninguém merece. Mas Deus nos salvou. E aí, olha só, olha Paulo falando sobre isso, né? Abre esse, eu quero ler com os irmãos. Gálatas, capítulo, olha o testemunho dele. Gálatas capítulo 1. Paulo gostava muito de contar o testemunho dele. Você vê isso lá em Atos, né? E até mesmo nas cartas, às vezes ele escapa e conta o testemunho. Parecido com muitos de nós, né, irmãos? Né? Gosta de dar o testemunho, né? Aí Paulo diz assim, olha o testemunho dele. Vou ler assim a parte central ali. Gálatas 1, versículo 14. Ele diz assim, na minha nação,
Se ele estivesse aqui hoje à noite, ele ia falar assim: na minha nação, irmãos, eu excedia em muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Era religioso, seguia as tradições. E aí, versículo 15, ele diz assim: mas, quando aprouve a Deus, não foi ele não, porque ele na religião dele nunca conseguiu, mas aprouve a Deus, Deus. E aí ele fala algo muito profundo que para você ficar meditando a noite inteira, né? Ele diz assim: que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou, porque eu era bonzinho, eu era melhor que os outros. Não, não. Puramente pela graça. Você vai chegar no céu, irmão, você não é melhor do que ninguém, não. Tão pecador quanto tantos outros. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, desde o ventre da sua mãe, Ele te separou. Você já pensou nisso? Até para nascer, às vezes é difícil, né? Porque tem tantos lá, né? Se a gente for pensar, é uma briga para nascer. Mas Deus já estava separando você lá naquele momento. Ou eu diria mais, vou um pouquinho além. Antes da fundação do mundo. E aí, um dia, pela graça, não foi por força nem por violência, até tentaram, né? Mas não, porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. E quando ele fez isso, aí não teve jeito. Aí você foi quebrantado. Aí alguns choram, né? Não tem problema nenhum não, né? Mas você foi salvo, e você chorava, e você pensava: Senhor, como é que o Senhor pode fazer isso por mim? Mas Ele fez. Ele te chamou pela sua graça. E aí ele diz mais, ele diz assim: e me chamou pela graça, pela sua graça, revelar seu Filho em mim. Ele revelou isso a você. Não foi você que leu intelectualmente e entendeu. Não, Ele revelou isso a você. Ele abriu o teu coração, abriu o teu entendimento e você compreendeu o Evangelho. Para que o pregasse entre os gentios. Aí ele já está falando daquilo que Deus ia fazer através da vida dele. Ou seja, irmãos, graça de Deus. Aí você fala assim: Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não sei. Mas eu só sei que o Senhor fez. E eu quero te agradecer. Eu sei que isso é pura manifestação da tua graça. Irmãos, a graça de Deus nos salva. Essa igreja aqui, alguém veio, pregou o Evangelho. E aí, como é que se inicia uma igreja? Pregando o Evangelho. E Deus, pela sua graça, vai salvando vidas. Não foi o missionário que era muito bom, né? O missionário foi obediente a Deus. Confiando na palavra de Deus, ele pregou o Evangelho. E Deus foi salvando pessoas. Deus foi salvando. E a igreja foi desenvolvendo, crescendo, e continua pregando o Evangelho. E Deus continua salvando vidas, almas. Porque a graça de Deus faz isso. A graça de Deus, volta lá para Efésios, olha o que diz Paulo. Paulo fala muito da graça, ele usa muito esse termo. Remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, nós fomos redimidos, remidos por Cristo, puramente pelas imensas riquezas da graça de Deus. Redenção significa um caríssimo livramento do perigo. Isso é redenção. Você foi redimido, você foi livrado de um perigo, irmão. Você estava, e eu também, caminhando em direção ao inferno, à condenação eterna, ao lago de fogo. Mas Deus nos redimiu.
Deus nos redimiu através de Cristo Jesus. Isso significa então esse livramento caríssimo. Ele pagou um preço altíssimo. A morte de Jesus Cristo, a sua morte, sua ressurreição, a obra que ele fez por nós ali na cruz do Calvário. A graça, isso é riqueza da graça de Deus. A graça de Deus nos redime. A graça de Deus nos regenera. Ou seja, a regeneração, ela nos dá nova vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. O pastor estava vivo. Você estava vivendo neste mundo, mas sem Deus, irmãos. Litos e nos seus pecados. Mas Deus regenerou você. Ele deu nova vida para você. Ele fez de você um filho de Deus. Você que era somente criatura de Deus, Ele tornou você um filho. Você foi vivificado. Você agora tem nova vida, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. A graça de Deus, riqueza da graça de Deus, nos redime, nos regenera. A graça de Deus nos elege, irmãos. A Bíblia diz que nós fomos eleitos. E aos Romanos, abra sua Bíblia, aos Romanos capítulo 11, Paulo diz assim, versículo 5. Romanos 11, 5, ele diz assim: assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente. Amém por isso, né? Ou seja, tem pessoas que ainda vão sendo salvas. Ele diz assim, um remanescente, aqui Paulo está falando do contexto dos judeus, mas também a gente pode aplicar para nós, igreja, hoje. E ele diz assim, ficou um remanescente. Os Efésios, Paulo diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do Deus. Ele já o elegeu. Eleição segundo o quê? Por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, não vem de obras. Eleição segundo a graça. Aos Romanos, Paulo diz assim que, Romanos 8:30 diz assim que, eu não vou ler todo o versículo, né, vou só destacar os verbos. Ele diz assim que Deus nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. Eleitos pela graça de Deus. Mas a graça de Deus não somente nos redime, riqueza. A preservação da graça de Deus foi que, uma vez que você estava longe e não conhecia Deus, Deus o salvou, o trouxe para perto dele, o regenerou, você é uma nova criatura, e agora Ele preserva a sua vida. Ele cuida de você. Consiste então a preservação de Deus, consiste no cuidado de Deus em Cristo, guardando aqueles a quem Ele uniu, mediante a fé por meio do Espírito Santo. Por isso Paulo vai dizer aos Filipenses que aquele que começou boa obra em nós, ele vai terminar até o dia de Cristo. Amém. E não é por causa de nós, não, irmãos. É por causa dele. Porque Ele nos sustenta. Ele nos fortalece. A sua graça nos ajuda. A sua graça nos guarda. É por isso que a salvação, ela é segura. E, irmãos, eu louvo a Deus por isso. Sou muito feliz porque a salvação é uma coisa segura. Porque uma das coisas que mais eu tinha medo antes de me converter era medo de morrer. Mas depois que Cristo me salvou, eu não tenho mais medo da morte. Mas não é por mim não, sabe, irmãos? Porque se dependesse de mim, não daria certo. Me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Amém. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Amém. Ela é segura, irmãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim, nada, nem altura, nem profundidade, nem a morte, nem o porvir, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que bênção, irmãos. Você está seguro por Deus. Porque pela graça Ele o salvou, o redimiu, o regenerou, o elegeu, e Ele o preserva, Ele o guarda.
Somos guardados por Deus para sempre. Pela sua graça. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E agora você foi aproximado ao trono da graça de Deus. O trono da graça, que para muitos vai ser o trono do juízo. O trono que é descrito na Bíblia de glória, de poder. Mas para os seus, para aqueles a quem ele salvou, pela sua graça, é o trono da graça. Porque se estamos ali, é pela graça do nosso Deus. Irmãos, eu vou finalizar hoje à noite dizendo, mas que eu gosto de ler essa história aqui porque ela retrata muito da nossa vida. Retrata muito, e é muito semelhante. Eu falo, não, mas talvez seja diferente o contexto. Mas você vai ver como que a graça de Deus salvou esse homem. E talvez você vai lembrar em muitos aspectos da sua vida, em contextos diferentes, situações diferentes. Peço a paciência dos irmãos, mas eu vou fazer a leitura resumida da história de John Newton. Diz assim: houve um homem que experimentou essa graça de Deus. Ele foi criado na Inglaterra, em lar cristão. E nos primeiros anos de sua infância, aprendeu as verdades sobre um Deus gracioso que traz a salvação a todos os homens. Mas ficou órfão aos 6 anos de idade e tornou-se desde então um vagabundo. Foi criado por um parente que não era crente e que caçoava de tudo que seus pais crentes lhe tinham ensinado. Tornou-se aprendiz de marinheiro a fim de poder afastar-se da casa desse parente e ingressou na Marinha Real quando terminou o aprendizado. Depois de algum tempo de serviço, desertou da Marinha e foi para a África, afirmando ter um único propósito: pecar o mais possível. Tratado pela mulher negra que governava seu harém. Ela se vingava do moço branco, descarregando nele todo o seu ódio pelo marido. Tratava-o como um cachorro. Humilhava-o de tal forma que sua comida era servida no chão. E o infeliz era obrigado a comê-la do chão, pois caso não o fizesse, era espancado. O rapaz fugiu ante tamanha crueldade e conseguiu chegar à costa, onde atraiu um navio por meio de uma fogueira. O comandante ficou desapontado, pois julgou que o fogo tivesse sido ateado como um sinal feito por alguém que quisesse vender escravos ou marfim, mas apesar disso o jovem foi levado para bordo. Por ter demonstrado sua perícia como navegador, tornou-se imediato do cargueiro que viajava das costas da África para a Inglaterra. Certa ocasião, abriu os barris de rum. Certa ocasião, abriu os barris de rum, distribuindo a tripulação, e todos ficaram embriagados. Mar. Salvou-se, entretanto, de morrer afogado, porque o capitão o fisgou de volta ao navio com um arpão. Esse ferimento deixou-lhe, para toda a vida, uma cicatriz tão profunda que podia colocar dentro dela o punho fechado. Durante a viagem para a Grã-Bretanha, o navio desviou-se do rumo. Quando começou a fazer água, o jovem foi enviado ao porão para trabalhar nas bombas, com os escravos que estavam sendo transportados. Do porão daquele navio, enquanto lutava para fazer funcionar a bomba d'água, ele clamou a Deus. Agora note o que aconteceu, irmãos. As verdades que tinha aprendido na infância voltaram-lhe então à mente. E ele aceitou a Cristo como Salvador. Este homem se chamava John Newton. Veio a ser o grande cristão que compôs um dos hinos da graça de Deus,
que compôs um dos hinos mais conhecidos em todo o mundo, no qual descreve as maravilhas da graça de Deus, cujo poder permitiu a salvação de um pecador tão grande como ele. John Newton faz uma analogia entre a sua condição de pecador e a de um barco que, depois de enfrentar um temporal, é estado completamente cego, recobra a visão. Diz ele: da graça, da maravilhosa graça ouvi, a voz que me salvou. Perdido estava, achado eu fui, um cego que enxergou. Perdido, mas achado. Este pode também ser o seu testemunho, se aceitar a Jesus Cristo como Salvador. Você pode não ter sido tão mal quanto John Newton, mas a sua situação diante de Deus é a mesma que a dele. Deus, porém, tem graça para com o pecador. Deus tem misericórdia para lhe oferecer em Jesus Cristo. E você pode também ser salvo pela graça do nosso Deus. Amém? Maravilhosa graça. Graça do nosso Deus. Graça que antes nem tínhamos acesso, nem podíamos chegar ao trono da graça. Estávamos longe, mas chegamos perto por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora temos livre acesso à presença de Deus, ao trono da graça do nosso Deus. Que você louve a Deus se você tem Cristo como Salvador na sua vida. Se você já foi salvo por Cristo, louve ao Senhor por isso. Mas se você talvez está aqui conosco e você ainda não é salvo, certamente Deus talvez está trabalhando na sua vida e quer salvá-lo. Quer trazer você para perto dele. Quer lhe dar essa salvação segura, essa vida eterna, Cristo Jesus para conosco. Vamos orar. Depois tem um hino, né? Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, quero te agradecer pela tua palavra, viva, eficaz. E, ó Deus, te louvamos pela manifestação da tua graça para conosco. Muito obrigado por essa tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Nós que em nada merecemos, mas o Senhor, aprove ao Senhor. E nós temos muito que te louvar. E vamos louvá-lo por toda a eternidade, ó Deus. Porque a tua graça é maravilhosa. Diz o salmista que a tua graça é maior do que a vida. E nós louvamos e adoramos ao Senhor por isso. Obrigado pela tua graça na vida desta igreja, salvando pessoas, edificando vidas, sustentando esse trabalho, essa obra. E que a tua graça e a tua misericórdia continue se fazendo presente aqui, ó Deus, e usando esta obra para o louvor da sua glória, para que pessoas possam ouvir do Evangelho e possam também ser aproximados, possam ser salvos para a tua honra e a tua glória. Te agradecemos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém?